Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje é um que a gente não gostaria de voltar a falar, mas temos que falar várias vezes para ver se um dia a gente chega no momento que exterminaremos por completo a violência contra a mulher. Então, nosso tema de hoje aqui no programa é 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as meninas e mulheres. E para falar sobre esse assunto muito sério e relevante, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres determinadas, combativas e muito competentes. Aqui comigo, a doutora Andremara dos Santos, juíza de direito, atualmente à frente da primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher em Salvador, Bahia. Formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, também possui mestrados em Direito Econômico e em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela mesma instituição. Foi secretária-geral da Presidência do Supremo Tribunal Federal, juíza instrutora e juíza auxiliar no gabinete da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal e juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça e também conselheira de notório saber do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Muito bem-vinda, doutora Andremara. Muito obrigada. Um prazer tê-la novamente aqui no Ponto a Ponto, que a senhora já Exatamente. participou outra vez aqui com a gente. Exatamente. Também aqui com a gente hoje, Neia Bastos, é uma defensora dos direitos humanos e sociais, professora, palestrante, mentora e escritora. Graduada em História, pós-graduada em Psicopedagogia e mestra em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela UFBA. É conselheira estadual dos Direitos das Mulheres e atual chefe de gabinete da Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia. Muito bem-vinda, Neia. Obrigada, Michele. Esse é um espaço importante para debater diversos temas e falar dos 21 dias é uma pauta muito cara para a vida das mulheres. Sem dúvida. E também completando nosso time aqui hoje, doutora Argimária Freitas de Souza Soares. Formada em Direito pela UFBA, é delegada da Polícia Civil do Estado da Bahia, pós-graduada em Políticas e Gestão de Segurança Pública pela UFBA, presidente do Instituto Quintas Feministas, Território do Baixo Sul, e conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, CDDM, além de coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Faculdade Zacarias de Góes, a FASAG, escritora e ativista social. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui hoje, nesse movimento dos 21 dias de ativismo, que representa a luta contra a violência às mulheres, contra o racismo e contra as desigualdades. Maravilha. Gente, olha só, você já ouviu falar dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher? É uma campanha mundial e que aqui no Brasil acontece entre os dias 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Estas duas datas simbólicas têm o objetivo de enfatizar a vulnerabilidade das mulheres, sobretudo as negras, que sofrem mais violência de gênero e de racismo estrutural. Então, para começar o nosso bate-papo aqui hoje, né, eu queria saber, a SPM ela lançou os 21 dias de ativismo também em uma outra data simbólica, que foi no dia 13 de novembro, que é o simbólica por ser o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher aqui no estado da Bahia, né, instituído pela Lei 14.020, de 30 de outubro de 2018. Aí eu te pergunto, qual é a relevância de termos o combate à violência contra a mulher e ter datas simbólicas como essa para marcar esse momento, chamar a atenção para essa causa? O destaque que essa campanha dá é para que todos os segmentos da sociedade, tanto do poder público quanto da sociedade civil, entenda o quanto é importante trazer para o eixo, trazer para os debates essa discussão em todos os lugares. A violência só será combatida quando mais denúncias, quando mais inquietação, quando
as pessoas se apropriarem disso para dizer basta, não aceitamos mais nenhum tipo de violência. Então, as campanhas vêm com esse objetivo de sensibilizar a sociedade para que tenha uma nova cultura de práticas de convivência e de respeito às pessoas na sua diversidade e na sua plenitude. Maravilha. Gente, olha só, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Ligue 180 registrou um aumento de 42% dos atendimentos em 2024 aqui na Bahia. Denúncias também tiveram um acréscimo de 11,6% comparado ao mesmo período no ano de 2023. O Ligue 180, ele é um serviço gratuito, público, né, do governo federal, que orienta sobre os serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência, além de analisar e encaminhar as denúncias para os órgãos competentes. Ele funciona 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. E aí, doutora André Mara, eu queria te perguntar, analisando esses dados, o que a gente pode perceber? As mulheres estão denunciando mais ou estão tendo mais casos? As mulheres estão denunciando mais e estão acontecendo mais casos, infelizmente. Por isso que, como Neia disse, é importante, essas datas são importantes para sensibilizar, desinvisibilizar e desnaturalizar a violência contra a mulher, contra qualquer mulher, contra meninas e mulheres, não é? É tirar daquele lugar de, mas isso é natural, que faz com que algumas mulheres nem se enxerguem vítimas. Não percebam aquela violência. Não percebam, porque é tão natural. Bom, mas é assim, mas meu pai sempre me tratou assim, meu namorado sempre me tratou assim, meu chefe sempre tratou assim todas as mulheres, e a pessoa não se sente no lugar de vítima, de alvo de uma violência desproporcional, como é a violência contra as mulheres. Eu estou sempre destacando que a justificativa para uma proteção normativa diferenciada para as mulheres é porque o tipo de violência que elas sofrem é desproporcional. Mulheres e homens são vítimas de violência. Homens morrem mais que mulheres, por exemplo, perdem a vida mais do que mulheres, mas não vitimados por seus parceiros íntimos, por seus familiares. Ou pelo simples fato de serem homens. Ou pelo simples fato de serem homens. Exatamente. Então, o que justifica a proteção é a desproporcionalidade e a forma peculiar como as mulheres são alvejadas por pessoas próximas, não é? Familiares, parceiros íntimos, parceiras íntimas, e também porque isso esconde, isso uma cortina que faz parte da, vamos chamar cultura entre aspas, mas da crença de que a mulher deve estar num lugar abaixo do homem e não naquele lugar de igualdade como ser humano. Perfeito. É até cruel, que né? É indignante quando a gente teve aquele caso do namorado que deu não sei quantos socos. Mas o que será que ela fez? Nada, não importa. Existiu. Nada justifica 50 socos. Nada justifica. Não tem nada que justifique tamanha brutalidade, tamanha agressão. Perfeito. Delegada Grimária, conta pra gente o seguinte, qual é a importância das mulheres denunciarem as agressões sofridas? E como que elas podem se sentir, assim, seguras, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente falou muito aqui, a doutora falando da questão da proximidade. Então, muitas vezes o agressor, ele está dentro de casa, ou foi alguém próximo. Então, como a gente incentivar essa denúncia, mas também dar para essas mulheres uma segurança que elas podem denunciar e devem? Michele, as políticas públicas, né, principalmente aqui na Bahia, elas têm fortalecido essa confiança no sistema, na rede de proteção. Então, quando as mulheres se sentem acolhidas, quando elas se sentem respeitadas e obtêm uma resposta, né, uma resposta mais rápida, mais ágil, tanto da polícia quanto do Ministério Público, do Poder Judiciário, elas se sentem fortalecidas, né, para incentivar outras mulheres, até então silenciadas, porque o machismo e a violência de gênero, ele silencia as mulheres, nos rouba a voz. Então, nós precisamos que, como mulheres, né, que temos o poder de fala, a posição
de autoridade, de representação política, de representação do ativismo social, dos conselhos, e está fortalecendo essas mulheres. Por isso que, como a doutora André Mara falava, né, tem aumentado e muito mais mulheres têm procurado, porque começam a acreditar cada vez mais na rede de proteção. Perfeito. Muitas pesquisas exibem que as mulheres negras elas sofrem mais violência, né? Que é um resultado que a gente vê aí de uma sociedade que ela é forjada no racismo estrutural, no patriarcado e tudo mais. Aí eu faço a pergunta para as três, eu vou começar com a doutora Andemara. Como a gente muda essa realidade? Porque a gente fica, eu digo assim, é até cansativo, porque a gente volta no assunto, volta. Eu acho que se a gente não trouxer os homens para dentro deste processo, num processo de educação, a gente não muda. Perfeito. E vejam só, tanto o racismo quanto a violência contra a mulher são assuntos que não devem ser tratados somente por quem sofre o racismo, pelas pessoas negras, pretas, pardas, indígenas, não apenas, é por toda a sociedade. A violência contra a mulher não pode ser tratada apenas pelas ofendidas, pela rede de proteção e de acolhimento. A rede de proteção e de acolhimento tem que também incluir na discussão e na educação, não é? Os homens, porque isso nós só podemos fazer, a sociedade só se muda com todos os seus integrantes. E a educação, que é um ponto negligenciado na política pública, não é? De enfrentamento à violência contra a mulher, eu digo negligenciado porque falarmos sobre violência contra a mulher, como no caso do Brasil, nós temos 3 períodos que enfrentamos isso por dias internacionais, como o 8 de março ou o 25 de novembro, por um dia nacional, como é o 7 de agosto, a publicação da Lei Maria da Penha. Então, nestes períodos, inclusive o Judiciário tem a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é um período em que ele se dedica com maior afinco e em mutirões para audiências, sentenças e tudo mais, mas não basta só isso, esse tem que ser um assunto do cotidiano, tem que permear os conteúdos programáticos desde as séries iniciais até a faculdade. É preciso, quem já está formado, é preciso ser capacitado, juízes, sim, servidores, delegados, agentes, servidores públicos. É preciso que nós falemos disso para que todos vejam o despropósito, a crueldade que é. Vejam só, esse período dos 21 dias é importante e interessante, como foi destacado também pela doutora Argimária, que nós começamos no dia da consciência negra e terminamos no dia dos direitos humanos. Quer dizer, é cruel que a violência contra a mulher, quer dizer, que o direito da mulher viver livre da violência, especialmente pelo simples fato de ser mulher, porque ela não está livre das outras violências, de ser assaltada, de ser morta em outros contextos. Essa é uma violência específica que só a atinge. Quer dizer, é cruel que esse tipo de violência seja considerado como uma violação de direitos humanos das mulheres. E nós não somos humanas? Não é? Então, veja como é cruel que esta violência tenha de ser destacado como uma violência mais graduada ainda. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é com a mobilização da sociedade. Sim. Por isso, esses 21 dias, a Semana da Justiça pela Paz em Casa, o Dia Internacional da Mulher, que foi num contexto mais de lutas sociais em termos de trabalho, mas assim, que ao longo de todos os 365 dias do nosso ano, nós estejamos atentos, e em todos, como também a Neia nos trouxe a questão
de estar em todos os lugares, em todas as mesas, essa discussão sempre. Aí, né, a gente tocou aqui no ponto de educação. Eu sei que a Secretaria tem um projeto já dentro das escolas, visando essa equidade de gênero, esse respeito à mulher, né? Fala um pouco desse projeto. Então, a SPM tem uma política que é o Oxe Me Respeite. É um programa que vai tanto no carnaval quanto na formação com meninos e meninas para a mudança de cultura mesmo, Perfeito. de mentalidade, de concepção, de lidar nas relações interpessoais. E o Oxe Me Respeite, a gente compreende que provoca e vira a chave, muitas vezes até para compreender, oxe, me respeite, o respeito é o limite. Quando existe o respeito, existe a retomada da garantia do direito, porque todas as pessoas têm direito de ser e fazer aquilo que quer. O espaço da educação é um espaço revolucionário para a mudança. E é necessário que professores, professoras, que gestão escolar, que alunos e alunas. E quando a gente fala da violência, não é apenas a violência à mulher, mas quando existe violência, machuca toda uma geração, toda uma família. Perfeito. Porque passa a ser questões cíclicas de reprodução, de concepção mesmo, porque se existe a violência doméstica, existe reprodução de violência em outro espaço. Aprende em casa, vai Exato. levar para a rua. Transgeracional. Eu queria ver, doutora Agimara, sobre essa questão. A gente falou da educação e quem já saiu da escola, como é que está nesse ambiente profissional? Então, os profissionais da segurança pública que vão estar ali, delegados e policiais e tal, como é que está esse acolhimento àquela mulher vítima de violência? A gente sabe que tem as delegacias especializadas, que são as DEANs, mas para além disso, nesses outros universos, você acha que houve uma melhora no tratamento? Existe um processo educacional para esses profissionais? Eu sou uma delegada em fim de carreira, né? Tenho quase 30 anos de serviço e posso atestar o esforço da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, do Governo do Estado para melhorar o atendimento na Polícia Civil. E a prova disso é justamente o fortalecimento das DEANs, a criação do Departamento de Mulheres Vulneráveis, né? E todo o investimento que o Governo do Estado tem feito com viaturas e estrutura para que esse atendimento seja garantido e seja diferenciado. Então, quando eu olho para trás e vejo o quanto avançamos, ainda não somos aquilo que desejamos ser, mas estamos cada dia mais, enquanto profissionais, e eu tenho certeza que a política do Governo do Estado é de melhorar cada dia mais esse atendimento da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Civil. Então, estamos avançando, né, conseguimos muitas conquistas e esse tem sido um dos fatores, né, que tem permitido que cada dia mais mulheres procurem os serviços, denunciem, mas é uma questão muito complexa. Perfeito, exatamente. Também para que a mulher não seja revitimizada naquele momento que ela vai pedir, ela está tão vulnerável. Tá com esse choque, muitas vezes, porque alguém que devia amar e cuidar dela está agredindo. E ela chega no amparato do Estado e não conseguir esse acolhimento, né, de forma correta, ela vai ser vítima mais uma vez dessa violência. Mas ela quer ser ouvida. Com as marchas, com as diversas campanhas, com as diversas ações que acredito que a sociedade vai se engajando nesse processo. Perfeito. E eu queria destacar o esforço interinstitucional na capacitação dos integrantes do judiciário, do executivo, das polícias, porque sem nós que já saímos da escola, não é, temos que estar nos atualizando, né? Porque não é fácil superar os estereótipos, as marcas da nossa educação, que faz com que mulheres sejam machistas, alguns negros sejam racistas e tal, né? Então a gente precisa apagar, até como forma de proteção, de autoproteção, às vezes,
a pessoa que é o destinatário da violência fica preso nesta gaiola. Mas a gente vai libertar, porque nosso objetivo aqui é esse. Gente, é um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Ponto a Ponto Mulher volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, olha só, você sabe o que é assédio digital? É o uso de ferramentas digitais para perseguir, assediar e abusar de mulheres e meninas. Algumas formas são, olha só, compartilhamento não consensual de imagens íntimas, frequentemente chamado de pornografia de vingança ou vazamento de nudes. Deepfakes gerados por inteligência artificial, como imagens sexualmente explícitas, imagens falsas, vídeos ou áudios digitalmente manipulados. Discurso de ódio e desinformação em plataformas de mídia social. Também stalking online ou vigilância, rastreamento para monitorar as atividades de alguém. Redes misóginas, por exemplo, a Machosfera, Fóruns Incel, Rede Pill, que incitam o ódio contra as mulheres. Esses atos não acontecem apenas online, tá? Frequentemente, eles levam à violência offline, ou seja, a violência na vida real, como coerção, assédio físico e até mesmo o feminicídio, ou seja, mulheres assassinadas, mulheres e meninas que perdem a vida por causa desse tipo de atitude. Delegada Argimária, eu pergunto para a senhora, Argimária, eu sabia que uma hora eu ia confundir os nomes, mas corrigindo, Argimária. É sempre bom lembrar que a internet não é terra sem lei, né? Que existe uma legislação. Então, você acredita que o agressor ele se sente mais à vontade por se sentir ali protegido, escondido por um nick, alguma coisa assim? E o que a gente pode falar para as mulheres que elas devem sim denunciar, porque existe punição para crimes digitais? Sim, com certeza. Na verdade, esses criminosos digitais, eles se sentem ou pensam, né, estar seguros pela clandestinidade, por muitas vezes usarem nomes falsos, fictícios. Então, é muito importante, né, o marco legal da internet, a regulação do uso das redes sociais e o combate. As polícias têm, principalmente a Polícia Civil, né, na investigação digital, nos crimes cibernéticos, intensificado esse combate. E movimentos como Red Pill e outros espalham, disseminam o machismo, incentivam, né, essa masculinidade tóxica, e é isso que nós combatemos, porque a cultura do machismo, e eu sempre gosto de estar pontuando a diferença do machismo para o feminismo, né, porque o feminismo é um movimento que busca a igualdade, a defesa social dessas mulheres, e o machismo procura a opressão hierárquica do gênero masculino sobre o feminino. Isso nós não podemos aceitar. Deturpam, às vezes, como se o feminismo fosse a supremacia da mulher sobre o homem. Não é. Exatamente. A gente quer equidade e igualdade. Porque para chegar na igualdade, a gente precisa ter equidade. Porque tem tanto retrocesso que primeiro a gente tem que ter as políticas reparatórias para depois a gente conseguir chegar na igualdade. Exatamente. Gente, olha só, nos 21 dias de ativismo deste ano, a ONU focou no combate ao assédio digital contra meninas e mulheres, com a campanha Una-se 2025, 20 dias para acabar com o assédio digital. 21 dias, desculpa, para acabar com o assédio digital. A ONU pede, entre outros pontos, que os governos aprovem e apliquem leis que criminalizem a violência digital, protejam informações pessoais e fortaleçam a responsabilização do setor tecnológico. E pedem também que empresas de tecnologia garantam a segurança das plataformas, removam conteúdos nocivos, apliquem códigos de conduta e publiquem relatórios transparentes. E aí eu queria perguntar para todos, vou começar com Néa, como é que vocês enxergam essas diretrizes da ONU e o que a gente já avançou aí nessa questão dessa, que fala-se tanto, regulamentar as big techs, melhorar esse ambiente online, né? Essa discussão, e aí nós falávamos no bloco anterior sobre o Oxe Me Respeite, acredito que o envolvimento das gerações mais jovens
é muito importante para compreender, porque eles dominam bem. E ajudar também a serem vigilantes. Mas as normas, as leis, precisa ter o marco legal, precisa ter a fiscalização permanente para que seja combatido. A gente tem recebido diversos relatos e diversos testemunhos de mulheres que foram violentadas quando foram expostas e não existia a agressão ou o combate de forma direta a esses agressores. E muitas vezes a destruição de provas que tentavam ser feitas hoje já é muito mais fácil com o serviço de inteligência, com todo o serviço de monitoramento. Então, a gente compreende que essa discussão não pode parar nos 21 dias. Vai precisar estar dentro dos serviços públicos para estar criando sistemas, para estar estruturando melhor esse processo de monitoramento. Perfeito, doutora Andemara, porque a gente tem que lembrar que somos a última geração que viveu sem internet. Então, a geração que está aí, se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que estar nesse meio, regulamentando esse meio, porque não existe mais a outra geração sem internet. Deixa eu dizer, inclusive, uma coisa importante para quem estiver nos ouvindo, tanto mulheres, mas também homens. Gente, costumamos deixar a medida protetiva como algo somente para aquela relação mais de violência física, a gente esquece dos diversos tipos de violência, e a violência digital afeta a moral, a própria dignidade da mulher, o psíquico da mulher. Então, essa violência, a vingança, a exibição de vídeos íntimos ou a perseguição, essa coisa, quando no contexto doméstico e familiar, quando provocado por parentes, não é? Porque vejam só, a violência muitas vezes, e a física e a patrimonial, muitas vezes é praticada por um filho, por uma filha, Sim. Não apenas pelo parceiro íntimo. Mas no caso da violência digital também são cabíveis medidas protetivas que proíbem o contato, proíbem o acesso, proíbem a divulgação de qualquer imagem. Quer dizer, porque as medidas protetivas elas não são somente aquelas elencadas nos artigos 22 a 24 da Lei Maria da Penha. Lá mesmo está dito, e a que for necessária e adequada. Teve a Lei Carolina Dickmann, não foi? Sim, que alterou o Código Penal, e ali criminalizou esse tipo de vazamento de imagens. Violação de dispositivo eletrônico. Mas no âmbito, quando no âmbito das relações domésticas e familiares, nesse contexto íntimo de parceiros, ex-parceiros, isso é possível de limitar, de proteger pelo intermédio das medidas protetivas, porque às vezes a mulher fica se sentindo culpada. Ela se sente culpada. Ai, mas eu permiti, eu gravei, eu mandei, com vergonha de ir ao judiciário e admitir isso. Pior, está sendo exposta. Então, nesse contexto, pode sim procurar e pedir por medidas protetivas de urgência, que às vezes a gente fica, mas não sei como. Gente, a violência patrimonial pode ser e deve ser inibida por medidas protetivas que determinem bloqueio de automóveis, de circulação, de venda, bloqueio, cancelamento de procurações. Quer dizer, existem outras medidas além daquelas proibição de aproximação, proibição de frequentar, é o que está mais na mente? Ficam só naquelas três, mas não. Esquece as demais. As medidas devem ser adequadas ao direito que ela deseja proteger, né? Ao tipo de acordo com a violação, deve ser. E nesse campo digital também, quando no contexto doméstico e familiar, elas podem socorrer e socorrem de forma efetiva. Medidas protetivas têm protegido vidas.
não é? Excelente alerta, gente. Olha só, e a ONU pede que a sociedade civil ajude na campanha deste ano, vestindo ou exibindo a cor laranja, que é um símbolo de esperança e de um futuro livre de violência. Mas eu queria encerrar esse bloco falando com a delegada Agimária. O que você entende? Por que as mulheres ainda se sentem nessa dificuldade de pedir apoio ou medida protetiva quando fala-se de violência digital? Eu vou pegar a fala de doutora André Mara no sentido de que as mulheres, né, vítimas de violência, elas ainda se sentem fragilizadas e inseguras. Por exemplo, a senhora tocou no ponto da violência contra as mães, né? E as mulheres idosas hoje são uma parcela desse público que é vítima de violência de gênero. E às vezes a gente não toca muito nesse assunto. Em relação à violência digital... Só um ponto dessa de mãe, ela ainda se acha culpada porque ela acha que ela que não educou bem o filho. Errou, falhou. Que falhou. Ainda tem isso. Ainda tem isso. E aí voltamos lá para o primeiro bloco, onde se falou da educação. É extremamente importante ensinar nossos meninos e meninas o respeito, porque o respeito é a base de todas as relações. Perfeito. Né? Com o respeito, nós vamos conseguir avançar muito na pauta contra a violência. Maravilha. Eu sei que o assunto está maravilhoso, mas a gente tem que ir para mais um intervalo, vai ser rapidinho. Eu prometo para você, Ponto a Ponto Mulher volta já já, não saia daí. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher. Eu falei que o intervalo era rápido. Olha só, eu deixei uma pergunta para fazer para a Neia agora aqui nesse bloco, que é sobre as ações que a Secretaria SPM fez nesses 21 dias. Só para você se situar, a gente está gravando esse programa hoje no dia 27 de novembro. As ações começaram no dia 20 de novembro, não foi isso, Neia? E esse programa vai ao ar no dia 3 de dezembro. Então, você está assistindo aí hoje, que é dia 3 de dezembro, e ainda tem ações que vão acontecer até o dia 10. Então, faz um balanço do que já aconteceu até aqui e o que vai acontecer até o dia 10 aí, nesses 21 dias de ativismo. Então, tem sido dias bem intensos. Iniciamos já no dia 13, como você citou no início, a sensibilização para os municípios, para os organismos de políticas para as mulheres, para os órgãos de controle, começar a pensar nas suas agendas em todo o estado da Bahia. Então, dia 13, realizamos uma reunião de alinhamento, de apresentação da agenda do estado, uma agenda unificada, e diversos municípios já estão se organizando com suas ações. Nós tivemos, dia 19, um grande encontro com 4 territórios na Universidade Federal ou Estadual de Feira de Santana, onde tiveram diversos municípios discutindo sobre a pauta da violência. Estivemos participando diretamente da organização da Marcha de Mulheres Negras, diversas mulheres participaram das reuniões e participaram em Brasília das mesas, dos espaços. E agora vamos também nessa mobilização chamando os homens para entrar nessa discussão, para pensar a masculinidade positiva, numa perspectiva de trazer homens como ativistas da quebra desses paradigmas, dessa violência sexual, violência contra as mulheres, violências tóxicas que têm se reproduzido ao longo da história. No dia 2, o Ministério das Mulheres está chamando para o dia M, então vamos estar mobilizando imprensa, mobilizando nos pontos de transporte, no metrô, vamos fazer a blitz educativa em parceria com o Detran. Estamos chamando a sociedade para pensar o quanto é necessário todas as pessoas vestirem essa camisa. Nós temos também a campanha do Laço Branco, que é dia 7 de dezembro, teremos a grande caminhada, que é a caminhada do Laço Branco. É caminhada, corrida, para quem
tem o ritmo, pode correr, quem não tem pode ir caminhando, mas todos com o propósito de combate à violência. Homens e mulheres convidados, todo mundo. Exatamente. Olha aí, dia 7 de dezembro, hein, gente? Vai ser onde? Farol da Barra. Farol da Barra. Então, a concentração é no Farol da Barra e aí vai caminhando por ali. Oh, que Exatamente. delícia. Quem não é daqui de Salvador, vale a pena vir, porque é um cartão postal maravilhoso e uma causa super nobre e necessária. Bem. E além da campanha do Laço Branco, vamos ter também nos dias 8, 9 e 10 o Encontro de Mulheres Rurais, que está dentro dessa grande campanha. É um encontro que já diversos anos foi realizado, e temos também a ação do Oxe Me Respeite, onde estamos discutindo com um segmento mais jovem com essa pauta para a importância de entrar nessa luta de enfrentamento às violências. Perfeito. Doutora Gimária, ela tocou num ponto aí que acho que é bem interessante, encontro de mulheres rurais, porque às vezes a gente fica achando que a violência está só na capital, nas grandes capitais, e não. Na zona rural também existe violência contra a mulher. Com certeza. E a violência doméstica na zona rural, a violência contra a mulher, ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o distanciamento dos vizinhos, né? As distâncias entre as casas, às vezes a própria dificuldade da comunicação para que ela possa pedir ajuda. Então, é uma temática que merece todo cuidado e que as DEANs e NEANs no Estado têm também se posicionado contra isso, sempre atentas a esses chamados, a essas denúncias. Então, a mulher da zona rural, ela é uma mulher ativa, ela é uma mulher proativa, produtora, né, que é responsável também, né, por colocar comida, né, na mesa da sociedade. E essa mulher tem, às vezes, por conta desse isolamento de determinadas comunidades, né, estado um pouco mais susceptível a essas violências. É algo que a gente, principalmente no ativismo social, né, eu sou também presidente de um coletivo no território do Baixo Sul, e a gente está sempre atenta a essas denúncias. Existe na zona rural, aqui no estado da Bahia, grandes associações de mulheres, né, que também atuam nessa frente, né, tanto de potencializar o empreendedorismo, né, agrícola e produtivo dessas mulheres, mas também de fortalecê-las no combate à violência. Perfeito. Gente, olha só, no último dia 24 de novembro, às vésperas do Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher, que é no dia 25 de novembro, um vídeo rodou a internet com várias mulheres famosas unidas pela causa. Vamos conferir agora. Eduarda, 21 anos, assassinada com 127 facadas. Laila, 15 marteladas na frente dos filhos. Bruna, violentada e morta ao sair do metrô. Preci, suas 3 filhas assassinadas dentro de casa pelo pedreiro da obra ao lado. Menina de 11 anos, morta por um colega por dizer não. Clarissa, enfermeira de bebês, esfaqueada 34 vezes pelo seu namorado. Bia teve partes do seu corpo deixadas numa mala em uma rodoviária. Todos os dias, 4 mulheres são silenciadas pelo feminicídio no Brasil. Somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Quando uma mulher é morta, todas nós morremos também. Quando ele a humilha, é violência psicológica. Quando ele quebra suas coisas, é violência patrimonial. Se ele te xinga, é violência moral. Se ele te obriga a manter relação sexual contra a sua vontade, é violência sexual. Todas essas violências machucam e são crime, e você deve denunciar. Esta não é uma luta de direita ou de esquerda. O feminicídio não escolhe lado. Ele tem um alvo: a mulher. A nossa sociedade é omissa e tolerante quando o assunto é feminicídio. Nós conseguimos criminalizar o ato de beber e dirigir e estigmatizar o ato de fumar em ambientes fechados. Mas a violência contra a mulher ainda é vista como algo normal e cultural. Mas a cultura é a gente quem faz. E já passou da hora de mudar. E o primeiro passo é não se deixar silenciar.
Amanhã, 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E nós estamos aqui para dizer que você não está sozinho. Não tenha medo ou vergonha, peça ajuda, denuncie. Reposte esse vídeo nas suas redes e seja voz para essas mulheres. Não se cale. Uau, eu repostei na minha rede social, acho que é um vídeo forte, bacana, potente, já começa assustando, né, doutora Damares? Porque eu fico pensando assim, a quantidade de feminicídio, ele assusta, mas assusta muito mais ainda a brutalidade dos crimes. E a gente sabe que tem a legislação como a Maria da Penha, nós temos a tipificação do feminicídio, mas o que é mais necessário para fazer em termos de legislação? O que a gente pode mais fazer para que a gente consiga realmente exterminar esse tipo de violência? Eu creio que não, o que devemos fazer agora não é somente em termos de legislação, não é fazer mais legislação, é tirar a legislação do papel da mídia em que está e torná-la real. Eu acabei de publicar um artigo na revista lá da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, onde eu digo, depois de bater em várias portas, é preciso enfrentar o feminicídio como ele é. Qual é a característica? O que é que leva à conceituação do feminicídio? O feminicídio é um crime evitável. E ele é evitável porque ele dá sinais. E é evitável porque ele significa que o Estado deixou de fazer algumas coisas, pelo menos para torná-lo, porque 4 mulheres, a cada 4 horas uma mulher morrer, é muito. Então, o que é que, por exemplo, os estados não estão fazendo? O Estado brasileiro não está fazendo. O Estado brasileiro não está implementando o artigo 12A da Lei Maria da Penha. Desde 2017, que está lá dito, os estados deverão ter núcleos investigativos de feminicídio, equipes técnicas especializadas. Então, existe um recurso de 4 ou 5% do Fundo de Segurança Nacional, lá, sob a tutela do Ministério da Justiça, e não se cria uma estratégia nacional para enfrentar o feminicídio, que não está nem no Plano Nacional de Segurança, que vai de 2021 a 2030. Não está nem nesse Plano Nacional de Segurança. Então, não é um assunto que venha como uma meta. E é preciso agir. Um núcleo desse por estado, que eu tenha conhecimento só no Piauí, que foi pioneiro, hoje transformaram em delegacia do feminicídio, e no Maranhão, que tem essa estrutura. Nós temos aqui o Departamento de Proteção à Mulher e a outros vulneráveis, mas não é com esse, não tem essa atribuição. Então é preciso que os estados criem núcleos investigativos, por quê? Muitos feminicídios passam por suicídio, passam por morte do tráfico, não é? Porque criam isso aí. Sim. E jogam tudo mascaram. Mascaram, não é? E é do tráfico, então não se investiga, como se vidas no tráfico não fossem vidas, não é? Não importassem. E então é preciso que nós nós entendamos que ainda há muito a ser feito, não para o futuro, mas agora. É preciso criar uma estratégia agora para enfrentar o fim da sociedade, fazendo o que a lei já permite. E quando eu digo que as medidas protetivas protegem vidas, como a delegada Argimária trouxe, a mulher rural está isolada, mas a Lei Maria da Penha já diz que, se ela está isolada até de um vizinho, o que é que tem mais próximo dela? Uma estrutura policial. Porque, às vezes, não tem nenhuma comarca, não tem nenhum juiz. A lei já autoriza que o delegado defira a medida protetiva, tire o homem de casa, estabeleça as medidas protetivas e, no prazo de 24 horas, ele submete ao juiz na comarca onde for, por mais distante que seja. Para o delegado é mais fácil fazer isso. Então, nós temos lei boa, uma lei que é considerada uma das 3 melhores do mundo, e nós precisamos em todas as esferas de poder, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, atuar como uma urgência,
como uma urgência, tratando esse assunto como uma urgência, para que os mecanismos que já existem sejam ativados com efetividade. Perfeito. E a gente percebe, doutora, já uma atuação muito mais próxima da polícia, e eu falo aí a Polícia Militar e a Polícia Civil no interior do Estado, justamente para o enfrentamento nessas zonas rurais, onde não tem especializada e tal, as delegacias territoriais, os DPMs da Polícia Militar, eles são muito presentes e sensíveis, né, a esse combate. Nós temos, a Ronda Maria da Penha evoluiu, então nós temos aqui um batalhão de proteção à mulher, não é? Quer dizer, então é preciso que isso seja... Perfeito. Gente, tinha assunto para mais 3 horas de programa, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu vou pedir para vocês, de forma sucinta, que deixe um recado e eu vou inverter um pouquinho a lógica aqui do programa. Eu queria que vocês falassem para os homens que estão nos assistindo aqui agora. Seu recado, doutora Damara. Homem, você, adulto, adolescente ou criança, você é filho de uma mulher e faz parte dessa rede que deve proteger, garantir e assegurar os direitos das mulheres de viverem sem violência, inclusive da sua violência. Neia. Eu quero deixar um recado muito especial para todos os homens que a responsabilidade da segurança e da garantia dos direitos das mulheres depende de todas as pessoas comprometidas com a luta do respeito e a política do cuidado constantemente dentro de casa e fora dela. Os espaços públicos e os espaços privados precisam o tempo inteiro lembrar de que todas as pessoas precisam ter direitos assegurados. Perfeito. Agimária. Como ativista social, eu gostaria de conclamar toda a sociedade, mas especialmente os homens, a integrarem essa luta. Porque lutar pela vida das mulheres, pela proteção das mulheres, pelo combate ao feminicídio, o combate a todas as formas de violência contra a mulher, é lutar por direitos humanos. Lembrando que se você é mulher, se sente ameaçada, estiver numa situação de emergência, você vai ligar 190 diretamente para a polícia. Agora, se você tiver ou souber de alguma outra mulher que está em situação de vulnerabilidade, sob ameaça de violência ou quer mais informação sobre o assunto, aí você liga para 190, certo? Também pelo WhatsApp, já anote aí, que é o 619-9610-0180 ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no programa. Espero tê-las novamente numa outra oportunidade aqui no Ponto a Ponto Mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. A vida começa quando a violência acaba. Maria da Penha. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.